Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 2 da semana 25 do Movimento Aprender. Vamos lá? Então, aqui nós vamos iniciar já no nosso calendário, tá bom? Hoje é dia 9 de setembro de 2021 ou 9 de 2021, quinta-feira. Dando sequência aqui às nossas atividades, nós estamos hoje na aula de matemática, tá bom? Nós teremos atividade da sequência 1, né? Aprendendo matemática com os amigos. Aula 2, a composição e decomposição dos números. Então, nós estaremos trabalhando o livro Aprender Sempre, volume 2, tá bom? Nas páginas 83 e 84. Lembrando que se você não retirou o seu livro, volume 2, na escola, você precisa retirá-lo, que a partir de agora nós faremos só as atividades nesse livro, volume 2, tá bom? Então, vamos lá. Aula 2. A composição e decomposição dos números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos refletir sobre a escrita dos números a partir da composição e decomposição deles. Então, nós estaremos trabalhando hoje com a decomposição, a composição e a decomposição de números. Lembrando que nós já trabalhamos algumas vezes com as fichas sobrepostas, né? E é o que nós vamos fazer hoje novamente, tá? Então, se você ainda tem aquelas fichas sobrepostas que nós trabalhamos quando a gente ainda trabalhava com os bloquinhos, né? Não sei se você se recorda, mas nós trabalhávamos com os bloquinhos e tinha, num desses bloquinhos tinha as fichas sobrepostas. Então, se você ainda tem, pegue a sua ficha, né? Pegue as suas fichas, porque nós vamos utilizar agora nesta aula, tá bom? Então, lembrando que como que nós compomos um número, né? Como que nós escrevemos um número? Para a gente ter um número, a gente trabalha com todas nós trabalhamos com dezenas, com unidades, às vezes com centenas, às vezes com unidades de milhar. E um número, cada número, né, cada algarismo, ele fica na sua posição correta para ter o valor que a gente quer. Então, se eu coloco o número 1 na unidade, ele vai valer uma unidade, apenas um. Se eu coloco o número 1 na casa da centena, ele já vale quanto? Uma centena, 100, né? Se eu mudo esse número, se eu mudo esse algarismo de lugar, eu já tenho um outro valor completamente diferente, tá? Então, é dessa maneira que nós compomos os números. Nós colocamos o número ali, né? Os algarismos em determinada posição e nós temos o valor que a gente quer criar, né? No caso. Então, aqui, olha, o Tiago pegou as cartelas numéricas, né? As fichas sobrepostas, para escrever alguns números, tá? Então, nós vamos ajudá-lo aqui, que ele ficou meio confuso aqui na hora de montar esses números. Então, com as cartelas abaixo, quais números nós podemos escrever? Observem aqui, na primeira linha, nós temos uma cartela de número 100, nós temos uma cartela de número 10, e nós temos uma cartela de número 1. Olha lá. Como é que nós sabemos o valor desse número? Quanto que tem aí? Qual é o número que ele formou aí? Se a gente usar as fichas sobrepostas, fica muito mais fácil. Olha lá. Então, eu pego a cartelinha de 100, que está na posição, o número 1 está na posição de quem? Da centena, né? Vamos lembrar aqui? Então, aqui o número 1 vale 100, ele está na centena. O 10, olha lá, ele já está, o número 1 está ocupando a casa da dezena. E o 1 já está ocupando a casa da unidade. Então, aqui eu tenho 111, né? Olha, o 1 que vale 100, a dezena que vale 10 e a unidade que vale 1, 111. Esse foi o número que ele formou. Percebe? Com as fichas sobrepostas, fica muito mais fácil da gente visualizar isso, né? Porque nós vamos colocando uma em cima da outra, cada uma na sua posição, né?
Vamos olhar aqui no número que está embaixo. Olha, nós temos a ficha do 500, a ficha do 50 e a ficha do 5. Qual é o número que nós vamos formar aqui? Vocês conseguem observar? Olha lá. Então, nós vamos pegar a ficha sobreposta novamente para ficar mais fácil. Então, o 500, né? O número 5 está na casa da centena. Então, vale 500, né? 5 centenas. Depois, nós temos o número 50. E, por último, nós temos o número 5. Então, como que eu leio esse número? 555, né? Percebem? Então, dependendo do local onde esse número está, da posição em que esse número está, o valor dele modifica completamente, né? O 5 na unidade vale só 5. O 5 na centena vale 500, percebem? Então, aqui a gente tem o número 555. Por quê? Porque aqui eu tenho 500, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 5. Foi a forma que nós colocamos ali nas fichas sobrepostas e são as fichas também que o Tiago colocou aqui, tá vendo? Agora, olha, nós já acrescentamos uma ficha a mais aí na posição, percebem? Nós temos uma ficha valendo 1000, ou seja, nós vamos adicionar uma unidade de milhar, tá? Então, nós já mudamos aqui, aumentamos uma casinha, né? Então, uma unidade de milhar, 900, que é o 9 na posição da centena, 90, que é o 9 na posição da dezena, e 9, que é o 9 na posição da unidade. Olha lá. Então, eu vou usar a ficha da unidade de milhar. Aqui eu aumentei, olha. Eu não tenho mais só centena, dezena e unidade. Aqui eu tenho uma unidade de milhar. Depois, eu tenho o 900, que o 9 está na casinha da... Opa, errei. Não é da dezena, não, professora. É da centena, né? Então, vamos apagar esse D aqui. Olha lá. Então, nós vamos colocar o 900 na casa de quem? Na casa da centena. Olha lá. Depois eu tenho o 90, esse sim, está na posição da dezena. E o 9, que está na posição da unidade. Então, aqui eu tenho uma unidade de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Como que eu leio esse número? 1999. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui a gente fez o quê? A gente montou números, a gente fez a composição dos números. Tudo bem? Agora, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos decompor esses números, ou seja, eles já estão escritos de uma maneira inteira, né? Nós já estamos aqui lendo 1223, 888, 1495 e 44. Nós já temos esses 4 números montadinhos já fizeram a composição deles. Agora nós vamos decompor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar esses números, né? Para nós entendermos como que foi montado esse número. Então, o número 1223. Como que eu montei esse número? Quais foram os números que eu precisei utilizar para que eu tivesse esse número 1223? Quem sabe? Vamos pausar o vídeo? Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem e tentarem descobrir os números que eu preciso para ter para compor esses números que tem aqui. Então, quais os números que eu precisei para montar esse número, para ter esse valor? Quais os algarismos que eu precisei para montar esse valor? Quais os algarismos que eu precisei para montar esse valor e quais os algarismos que eu precisei para montar esse valor? E aí vocês vão escrever aqui, olha. Tá vendo que nós temos as fichas? Observem que aqui eu tenho 4 algarismos, então eu vou usar as 4 fichas. Aqui eu já tenho 3 algarismos, eu não vou usar as 4 fichas. Aqui eu tenho 2 algarismos, eu não vou usar as 4 fichas. Prestem atenção aí. Pausem o vídeo e tentem responder. Vai lá.
Pronto, pessoal, conseguiram? Então, vamos fazer juntos? Olha, então, o número 1223. Esse número 1 aqui, o que ele é? Qual é o valor dele? Uma unidade de milhar. Ele vale 1000, né? Não é assim que eu falo? 1223. Então, o número 1 aí, ele é o 1000, né? E aqui, esse número 2 aqui, o que ele vale? Ele está na casa da centena. O 2 na centena vale quanto? 200, né? 1200. E aqui, esse 2 aqui, ele está na casa da dezena, então ele vale 20. E por último, nós temos o 3, que vale 3 porque está na casa da unidade. Então, eu precisei dos números 1000 mais o número 200 mais o número 20 mais o número 3 para formar o número 1223. 1223. Certo? Agora o número 888. O primeiro 8 está na casa de quem? Da centena, né? Então, ele vale 800. Por que eu não coloquei aqui, pessoal? Porque aqui é unidade de milhar. Eu não tenho nenhuma unidade de milhar. Eu comecei aqui na centena. Centena, dezena e unidade. Então, aqui a primeira ficha vai ficar em branco. Então, na segunda ficha, eu tenho o número 800. E aqui, o 8 na casa da dezena vale quanto? 80. E o 8 na casa da unidade vale 8. 888. É o mesmo número? É o mesmo número. Certo? Aqui eu já tenho unidade de milhar de novo, ó. 1495. Então, unidade de milhar vale 1000. Tudo bem? O 4 na casa da centena, quanto que ele vale? 100, 200, 300? 400. Olha lá. O 9 na casa da dezena? 90, né? E o 5 na casa da unidade vale 5. Então, aqui eu leio 1495. Tudo bem? E por último, eu tenho aqui o número 44. 44. Eu tenho o quê? Dois algarismos aí. Então, eu estou trabalhando com dezena e unidade. O 4 na posição da dezena, qual é o valor dele? 40, né? Então, eu não tenho unidade de milhar e eu não tenho centena. Eu tenho apenas dezena. 4 dezenas, 40. E 4 unidades, quanto que vale? Vale 4 mesmo, né? Então, 44. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam como que a gente compõe e como que a gente decompõe números? Muito bem, então agora eu vou propor para vocês 4 números. Eu vou propor para vocês 4 números, vocês vão ter que decompor esses 4 números. Então, esses são os números que vocês vão ter que decompor, tá? Nós temos aí o número 2333, depois o número 854, depois nós temos o número 59 e, por último, o número 3562. Vocês vão pausar o vídeo agora, copiar esses números nos espaços que vocês têm e vocês vão decompor a mesma coisa que nós fizemos aqui. A mesma coisa que nós fizemos aqui. Só que nós mudamos os números, tá? Então, eu quero que vocês decomponham todos esses números e aí, quando vocês terminarem, vocês dão um play novamente para a gente conferir se vocês acertaram. Combinado? Então, vai lá. Pronto? Conseguiram? Não foi difícil, foi, gente? Olha só. Então, vamos começar aqui no número 2333. Bom, eu não tenho só uma unidade de milhar agora. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui?
Duas, né? Duas. Eu tenho 2.000. Então, aqui eu preciso da cartelinha do 2.000, né? 2.000, 2 unidades de milhar. O 3, que está na casa da centena, quanto que ele vale? 100, 200, 300, né? Olha lá. E o 3 na casa da dezena? 10, 20, 30. E o 3 na casa da unidade? 3. Então, aqui eu leio 2.333. 2.333. É o mesmo número. Se eu tiver com as cartelas na mão aqui, eu vou colocar o 300 aqui na casa da centena, depois o 30 vem por cima, ocupando a casa da dezena, e por último vem o último 3, né? Ocupando a casa da unidade, né? 2.333. Tudo bem? Acertaram? Vamos para a próxima? 854. E aí, eu vou usar alguma unidade de milhar? Não, né? Não tem nenhuma unidade de milhar. Eu começo aqui já pela centena. 800, olha lá. Então, eu vou usar a cartelinha do 800, né? 800 e quanto? Olha lá o 5 na casa da dezena. Então, o 8, né? O 8 ocupando a casa da centena, o 5 ocupando a casa da dezena. 5 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50. E 4 unidades, que é 4, né? 854. 854. Tudo bem? Agora nós temos o número 59. Tem unidade de milhar aqui? Não. Tem centena? Também não. Nós temos apenas 2 algarismos. Então, a gente está trabalhando com dezena e unidade. Então, 5 dezenas. Quanto que é mesmo? A gente já conferiu aqui no de cima. 50, né? E 9 unidades. 5 dezenas e 9 unidades. Eu leio 59. Tudo bem? Por último, nós temos aqui 3.562. 3.000. Então, eu tenho 3 unidades de milhar. 3.000. Olha lá. O número 3, então, na unidade de milhar, vale 3.000, tá? O 5 na casa da centena. 100, 200, 300, 400, 500. O 6 na casa da dezena. 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? E 2. Então, aqui eu tenho 3.562. Tudo bem, pessoal? Conseguiram fazer? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na nossa aula de amanhã, combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!